Gravação iniciada, sejam bem-vindos todos ao nosso CA de número 6, o primeiro CA referente ao módulo 5, referente à primeira prova do módulo 5, que é a P5, aquela aula, aquela prova que versa sobre módulo. Tivemos uma aula ontem sobre o conceito de módulo e sobre equações modulares. Teremos uma aula na sexta sobre funções modulares e inequações modulares. Obviamente, então, eu estou contando que vocês assistam aos vídeos do 28 ao 33, são 6 vídeos, porque aí você tem a matéria completa. E por exemplo, lá desses 6 vídeos, 3 são sobre função. Que na prova tem pelo menos, eu acho que tem pelo menos 2 questões, se eu não estiver enganado. Não sei se são 2 ou 3, deixa eu abrir aqui que eu estou em dúvida agora. P5 tem 1, 2, 3, são 3. Sendo que das 3, realmente uma pode ser encarada como sendo uma equação também, tá certo? Também pode ser encarada como sendo uma equação, tá? Bem, então, nós podemos iniciar a nossa aula e, como eu sempre começo, perguntando quais são as dúvidas ou que questão você já tentou fazer e tem dificuldade que você gostaria de ver agora. Marcos respondeu. O senhor poderia fazer um exemplo parecido com a última questão e explicar um pouco mais sobre ela? Posso sim, e é isso que eu vou fazer agora então, Marcos. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Tela compartilhada. Deixa eu abrir o meu quadro. Está abrindo. Bem, abri o meu quadro e agora deixa eu ir lá na prova, na P7, que P7, na P5 e pegar essa última questão. Pessoal, vocês estão vendo o quadro e a questão 6? Sim ou não? Preciso que alguém responda em voz alta. Sim. Tá, obrigado. Bem, vamos lá. Eu não vou fazer exatamente esse exemplo, mas eu vou fazer um parecido. O que eu vou fazer vai ser esse daqui, ó. Menos 6x menos 10. O módulo dele é maior ou igual que 30. Pronto. Está mostrada aqui uma inequação. O que é que eu quero saber aqui? Eu quero saber quais são os valores que eu posso atribuir para a variável x, ou seja, quais são os números, essa é a minha pergunta, quais são os números que multiplicados por menos 6
e subtraído 10 unidades, o módulo dessa conta toda fica maior ou igual a 30. Então, como qualquer outra inequação, nada impediria de você chutar valores. Por exemplo, se você chutar o valor 5, será que vai funcionar? É só botar o 5 aqui, ó, e fazer a conta. Simples assim, né? Menos 30 com menos 10. Menos 30 com menos 10 dá menos 40. Módulo de menos 40 é 40. E 40 é maior ou igual que 30. Ok. Então, ele faz parte da solução. O número 5 faz parte da solução. Já se você botar o número 2, menos 6 vezes 2 menos 10, você vai ver que vai dar problema. Porque, ó, esse cara aqui vai dar menos 12. Menos 12 com menos 10 dá menos 22. Módulo de menos 22 é 22. E 22 é falso. Não é maior ou igual que 30. Né? Então, esse 2 não faz parte. E eu poderia ficar chutando qualquer valor que eu quisesse. Por exemplo, se eu chutar agora menos 8, será que vai funcionar? Então, você pode ir testando o valor que você quiser, né? Sem nenhum problema. E você já está encontrando soluções da sua inequação. Aqui vai dar 48, né? Menos com menos dá mais. 48 menos 10 dá 38. Módulo de 38 é 38. Olha que aqui volta a funcionar. 38 de fato é maior que 30. Então, veja que eu já sei, já encontrei pelo menos duas respostas. Eu sei que o 5 é solução, eu sei que o menos 8, mas eu quero todas as respostas. Eu não quero só o 5, eu não quero só duas. A gente já discutiu e a gente sabe que as respostas das inequações costumam ser intervalos. E você sabe que intervalos possuem infinitas soluções. Se tem infinitas soluções e você só dá duas, é claro que sua solução não está boa. Então, esse método que eu propus aqui no início, de sair atribuindo valores, né, e calculando, embora esteja correto, ele não é um método que eu chamaria de eficiente. Por quê? Porque não vai gerar todas as soluções. Bem, e qual é o método, então, professor, que eu devo usar? Você tem o método que eu ensino no vídeo é o seguinte, eu não vou fazer ele aqui agora, mas eu chamo esse aqui de Y. Chamo isso aqui de Y, então nós temos a função Y igual a menos, a módulo de menos 6x menos 10. Você faz o gráfico dela. Esse gráfico aqui vai ser, aqui vai dar menos 5 terços. E o menos 5 terços vai mandar para o zero. Então é uma letra V, o gráfico. Por que eu sei fazer assim tão rápido? Porque eu tenho prática. É esse o gráfico. Ele cruza aqui esse eixo. Em que ponto? No 10, por exemplo. Agora, você quer que os valores de y sejam maiores ou iguais que 30. Então, y está aqui, é o eixo vertical. Vamos supor que 30 esteja aqui, tá? Não está em escala, não. Né? Você sabe que essa função vermelha, esse V, prossegue, já que o domínio, eu imaginei uma função de R em R, tá bom? Pronto. Então, o domínio real, ela cresce infinitamente, tanto aqui para a direita quanto aqui. Cresce infinitamente. Cresce. Eu não vou parar porque não vou ter mais espaço, tá? Mas ela cresce, sem limite.
Mas ele quer que seja menor ou igual que 30. Desculpa, maior ou igual que 30. 30 é essa reta aqui, ó, amarela. Então, basicamente, vai ser nessa região, deixa eu botar aqui um pouquinho mais para cima. F, dois pontos, de R em R, y igual a menos 6x menos 10. Para eu poder apagar lá embaixo e poder aumentar aqui o meu eixo y, tá bom? Pronto, melhorando agora meu eixo y. Então, ele quer que o y seja maior ou igual que 30. Então, ele está falando dessa região aqui, ó. E essa região leva a esse pedaço da função e a esse pedaço da função. Todos esses dois pedaços que eu estou pintando de verde são partes da função que obedecem ao pedido da inequação que o y tem que ser maior ou igual que 30. Isso leva a que região do x? Leva a essa região e a essa região. Tá? Professor, e que ponto é esse aqui? Então, vamos ver aqui. Quando esse cara for 30, vamos ver para onde é que ele vai dar, né? 30 igual a menos, para descobrir esse cara aqui e esse, ó. Então, 30 é o valor desse ponto aqui, né? Tem a imagem 30 e o domínio eu quero descobrir. Então, eu pego a função y igual a menos 6x menos 10, que é a lei da função, e no lugar do y coloco 30. Nós já discutimos na aula de ontem que toda equação modular você quebra, para resolver algebricamente, você quebra ela em duas. Uma que você mantém o que está dentro do módulo e outra que você inverte o sinal de quem está dentro do módulo. E com isso eu vou descobrir esses dois caras aqui. Então vamos lá, vou passar o 6x para cá e vou passar o 30 para cá. Vai ficar menos 30 menos 10. Então vai ficar 6x igual a menos 40. X vai ser igual a menos 40 sextos, que simplificando fica menos 20 terços. Que então é esse cara aqui da esquerda, esse cara aqui negativo. Acabo de descobrir que esse cara é menos 20 terços. E a outra. Então vai ficar 30 menos 10 igual a 6x, né? Continuando aqui essa. 30 menos 10 dá 20. Então, o x aqui vai dar 20 sobre 6, que simplificando fica 10 terços. Então, a resposta desse problema são os números maiores ou iguais a 10 terços, igual porque tem o igual aqui, ó, e menores que menos 20 terços. Então, essa seria a resposta desse problema. Conjunto solução. Resposta dessa equação seria o intervalo que vai do menos infinito ao menos 20 terços, aberto aqui, fechado aqui, união com o intervalo que vai do 10 terços ao mais infinito. Pronto, essa seria a solução. Então, essa é a solução que eu ensino lá no vídeo, que é a solução que eu chamaria de solução gráfica. Você faz o gráfico, professor, tem um jeito mais rápido? Não, tem um jeito mais rápido que eu vou ensinar. Então, vou resolver aqui agora de uma segunda forma, né? Essa foi a primeira, agora vamos para a segunda forma. Então, acabou o problema, está aqui, a solução é essa, né? A outra solução é basicamente usar a ideia de que o módulo se transforma em 2, só que tem uma dica que no vídeo é justificado, porque aqui eu não vou justificar,
que você vai quebrar em dois pedaços, vai gerar dois intervalos, e quando for o sinal de maior, você vai fazer a união. E quando for o sinal de menor, você vai usar a interseção. Por que disso está explicado no vídeo. Eu não vou explicar agora por quê. O fato é que é uma dica, é um macete, e o porquê do macete está explicado no vídeo. Por isso que eu insisto tanto que vocês precisam assistir o vídeo. Então vamos lá. Primeira sentença, mantém o que está dentro do módulo. Ó, tira o módulo, mas mantém o que está dentro do módulo. Vai gerar o primeiro intervalo aqui. E o segundo, você inverte o que está dentro do módulo. Vai gerar um intervalo na esquerda, vai gerar um intervalo na direita. E depois eu vou fazer, como o sinal é de maior, eu vou usar união dos intervalos. É o que diz a dica, tá? Se fosse menor, usaria interseção, tá? Essa é a dica que está lá no vídeo. Assistam. Bem, e o porquê tá explicado lá. Então, vamos resolver isso aqui. Vai ficar menos 6x maior ou igual que 30 mais 10. 30 mais 10 dá 40, né? Vai ficar menos 6x maior ou igual que 40. Multiplico por menos 1. Quando uma equação é multiplicada por um número negativo, você tem que trocar o sinal da desigualdade e trocar os sinais de cada membro. Ele era negativo, fica positivo. O maior vira menor e o 40 vira menos 40. Então, x menor ou igual que menos 20 terços. Essa é a primeira solução. Segunda, quer dizer, esse é o primeiro intervalo, desculpa. Segundo agora, 6x maior ou igual a 30 menos 10. 6x maior ou igual que 20. X maior ou igual que 10 terços. Pronto, agora faz aquilo que eu já fiz tantas vezes em assuntos anteriores e faz parte da matéria do primeiro bimestre. Aqui é o intervalo que eu posso chamar de A. Eu vou colocar aqui. Esse aqui vai ser o intervalo que eu vou chamar de B. E depois eu vou fazer a união B. Então, no intervalo A, os números menores que menos 20 terços. É esse pedaço aqui. E como tem o igual, fechado. O intervalo B são os números maiores ou iguais que 10 terços. Então, estamos falando dessa região aqui. Oi. No caso desse sinal de maior, se em vez de maior fosse o sinal de menor, usava a interseção nesse canto aí, né? A interseção B, no caso. Você podia falar de novo que eu não entendi. Se fosse interseção, faria o quê? Termina a pergunta. Marco. Usaria no canto do união, a união B, aí fazeria a interseção B. Exatamente isso. Seria essa mudança. Entendeu? Aqui no final. Exatamente aqui. Então, aqui, em vez de fazer a união B, se aqui fosse menor, faria interseção. Só mudaria aqui. Tá? Pronto. Fazendo a união desses dois intervalos, agora é aquela habilidade de saber fazer união de conjuntos. União é tudo que está no primeiro ou que está no segundo. Então, você junta tudo, né? Então, juntando o A com o B, vai dar isso aqui e vai dar isso aqui. Olhem para isso aqui que está de vermelho, nessa solução que eu acabei de pintar, e olhem para essa daqui. Olhem para essa daqui. É a mesma, né? Estamos falando da mesma solução, né? Olha aqui e olha aqui. Estamos falando da mesma solução. Eu acho, sem sombra de dúvida, isso aqui mais rápido, né? Essa solução 2, eu acho ela mais rápida. Então, vale a pena saber? Acho que vale a pena saber. Eu acho a primeira solução a solução que faz mais sentido, né? Porque eu estou explicando passo a passo como é que foi feito, né? O gráfico, lógico que eu faço o gráfico com rapidez e etc, né? Pronto. É isso, Marcos. Agora eu abro para você e para os demais presentes que comentem a solução.
Nádia, Jennifer, Maria Alice, Maria Fernanda, Alane, a outra Maria Fernanda e Marcos Vinícius. Comentem, por favor. Se entenderam, se não entenderam, o que é que não entenderam para eu poder melhorar a minha explicação. Segundo Marcos, deu para entender. E os demais? Vou voltar para a tela lá. E os demais, conseguiram entender ou não a solução? Sim, só para verificar, veja que um comentário, né? Veja que o 5 que eu tinha calculado aqui, ó, o 5 faz parte desse intervalo aqui. O 5 está morando aqui, ó. Porque 10 terços é 3,33 alguma coisa. 5 é um cara que é maior que 3,3. Note que o menos 8 está aqui, ó. De fato, esse cara aqui é menos, esse menos 20 terços é menos 6,666. Menos 8 é um cara que está à esquerda. Então, ele está aqui também. Veja que eles estão nas partes vermelhas. Agora, note que o 2, ele está aqui no meio dos dois, ó. O 2 está por aqui, mais ou menos, ó. E o 2 não faz parte da solução, por isso que não foi pintado. Então, esses testes que eu fiz antes aqui estão em concordância com a resposta que eu encontrei, seja pelo primeiro método, seja pelo segundo método. Tá? Esse comentário aqui é relevante, eu acho. Mais alguém gostaria de comentar? Maria Fernanda também respondeu que entendeu, sim. Mais alguém gostaria de comentar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Pronto. Então, ninguém mais gostaria de comentar. E eu passo agora adiante e pergunto. Então, digam agora outra dúvida de vocês, além dessa. Nádia, Jennifer disse que entendeu, Nádia disse que entendeu, Maria Fernanda disse que entendeu, a outra, legal, então que bom. E agora vamos passar para outra questão. Que outra questão vocês gostariam que a gente resolvesse na aula de hoje? Jennifer está pedindo, está solicitando um exemplo da questão 2. Então vamos lá, Jennifer. Vamos para a questão 2. Está aqui a P5. Aí que deu uma travadinha aqui. Pronto. Então deixa eu copiar e colar. Pessoal, todo mundo vendo a questão 2 aí? Sim ou não? Sim. Sim. Bem, essa questão pergunta quais são as raízes dessa função que é dada por essa lei aqui. Então, quais são as raízes? Alguém poderia responder para mim o que é que são raízes de uma função? É um conceito? O que são raízes de uma função?
Esse conceito vale para qualquer função, não vale só para a função modular. E aí, pessoal, resposta? Estou aguardando a resposta de vocês. Galera, o que são raízes de uma função? Você tem aqui uma função. Espera aí que deu uma travadinha. Foi. Por exemplo, aqui. É onde a função usa o eixo x? Exatamente isso. Exatamente o que você acaba de falar. Deixa eu só dar um exemplo aqui. A mesa está travando aqui um pouquinho. Pronto. Então, ó. Essa função aqui que está de amarelo, isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função. A gente sabe que esse cara aqui é o eixo y. A gente sabe que esse cara aqui é o eixo x. Os pontos onde a curva amarela está cruzando a linha horizontal são esses dois pontos. Esses dois pontos são as raízes. São chamadas raízes ou zeros da função. Então, se eu fosse responder essa pergunta, o que é que são raízes? O que é que são raízes de uma função? São os pontos onde a função cruza o eixo y, o eixo x. Aí vem uma pergunta tão ou mais importante que a primeira. E como reconheço as raízes? Como acho as raízes? E aí, pessoal, qual é a resposta da segunda pergunta agora? Aguardando vocês. Deixa eu ver aqui se no chat alguém respondeu. Nádia falou que a chamada dela caiu e voltou, certo? Nádia, se você não viu o que eu perguntei, eu vou fazer a pergunta de novo, né? Nessa questão de número 2, ele pergunta quais são as raízes da função f de x igual a 10 mais módulo 3x mais 6. Então, eu fiz uma primeira pergunta, o que são as raízes de uma função? Então, uma aluna corretamente respondeu que são os pontos onde a função cruza o eixo x. Estão indicados aqui nessa figura. Aí vem a pergunta mais importante. Tá bom, e como é que eu faço para achar esses pontos onde a função cruza o eixo x? Estou aguardando vocês. E para aprender, a gente tem que se arriscar, a gente tem que errar, né? A gente vai acertar e vai quando a gente tem que perder o medo e tem que arriscar. Vamos lá. Como é que eu faço para achar as raízes, pessoal? Gente, ninguém sabe como é que faz para achar as raízes. É disso que eu... Ah, Maria Alice respondeu. Para achar as raízes tem que igualar a zero. Aí, Maria Alice, para ficar mais clara a sua frase, tem que igualar quem a zero?
a função corretamente. Agora, para quem não sabe, você pode falar de uma maneira ainda mais clara que essa, né? Igualar a função. Então, tá certo o que você falou. Vou escrever aqui o que você falou. Deve igualar a função a zero. Só que essa maneira de falar deixa muita gente sem entender ainda. Peraí, o que é função igual a zero? Aí eu prefiro falar assim, né? Nessa equação, essa função aqui, a gente costuma chamar ela de y, né? A equação nossa é essa daqui, ó. Se a equação nossa é essa aqui, se você deve igualar a função a zero, de uma maneira mais direta, era mais fácil dizer que deve se igualar y a zero. Aí, outra pergunta pode ser feita, por que, professor, tem que igualar o y a zero? Bem, se alguém tiver dúvida, né, em relação a isso, eu vou, mesmo que ninguém tenha feito, isso que é chato quando vocês ficam muito calados, porque eu que tenho que adivinhar as perguntas de vocês, né? Quanto mais vocês perguntarem e falarem, maior a chance da gente tirar as dúvidas de vocês. Mesa deu uma travadinha, até a imagem dela sumiu para mim agora. Estou com a tela toda preta no meu computador, mas eu acho que o áudio continua. Vamos ver se volta. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos sim. Então o áudio continua, o problema está só com a imagem. Vamos ver se normaliza aqui, para eu poder escrever novamente. Aguardando, pronto, voltou a imagem. Beleza. Vocês voltaram a ver, pessoal, o meu quadro? Sim ou não? Sim. Mas eu continuo sem conseguir escrever ainda. Ela ainda está travando. Tô achando que a mesa ela às vezes fecha por conta própria. Acabou de acontecer. Ela acabou de fechar por conta própria. É uma mesa, um quadro bastante engenhoso, bem difícil de lidar, que fecha por conta própria. Pronto, mas abri aqui de novo. Abrir aqui de novo e vamos voltar lá para onde estávamos, né? Aqui, estávamos exatamente aqui. Então, continuando, né? Igualar, agora voltou a escrever. Igualar o y a zero, né? Professor, por que deve igualar o y a zero? Porque eu acho que é fácil perceber que um ponto no primeiro quadrante, ele tem uma ordenada positiva e uma abscissa aqui positiva. Aí, se você pega um ponto na mesma vertical abaixo dele, você continua com a ordenada positiva, só que menor, e você continua com a mesma abscissa. A abscissa não muda, que é esse número que está aqui, que eu não botei número nenhum. Se você continuar abaixando, ó, o valor vai ficando positivo, mas cada vez menor. E quando chega exatamente em cima do eixo X, você vai chegar numa ordenada exatamente zero. Então, é o que nós temos aqui, ordenada zero. Então, o que é que todos os pontos que pertencem, esse, o que é que todos esses pontos têm em comum? Em qualquer um deles, quando você for fazer a abscissa e a ordenada, a abscissa vai ser um número que eu não sei dizer, mas a ordenada vai ser zero. Em outras palavras, o y vai ser zero. Então, todo ponto que pertence ao eixo x tem o y valendo zero. Assim como todos os pontos que pertencem ao eixo y, são esses que eu estou pintando de azul agora, né? Esses aqui são os pontos do eixo y, todos eles têm o x valendo zero. Ou seja, um ponto onde a abscissa é zero e a ordenada é variável.
Pronto, respondidas essas perguntas básicas, né? Que quem dominou os conteúdos sabe com rapidez. Quem ainda não, eu acabei de explicar com a devida calma. Só que eu vou apagar tudo isso aqui, porque isso aqui não... Tudo isso aqui eu podia ter jogar fora se eu soubesse que uma raiz de uma função. A raiz de uma função é um ponto onde o y vale zero. Então, eu vou pegar a nossa equação e igualar o y a zero. Simples assim. Ah, sim, teria uma outra opção. Você pode fazer o gráfico dessa função e descobrir os pontos onde a função cruza o eixo x. Você pode fazer isso. Só que é muito mais rápido você fazer isso aqui. Então, vai dar quanto? Epa, mas eu estou fazendo a questão da prova, né? Tenho que mudar aqui, né? Posso não. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mudar o número aqui. Vamos supor, eu vou fazer o exemplo igual a 30 menos 30 mais 2x menos 8. Pronto. Mudei de exemplo, tá? O exemplo é esse. Quais são as raízes? A pergunta é a mesma. Quais são as raízes dessa função? Mesma coisa. Iguala o y igual a zero. E transforma isso numa equação modular. Como resolve? Já ensinei na aula de ontem, né? Então, vou passar o 30 aqui para o outro lado e vou transformar uma expressão que tenha módulo em duas expressões sem módulo. Uma mantendo o sinal e outra trocando o sinal, porque o módulo de um número pode ser igual ao próprio número, se esse número for positivo, e o módulo de um número pode ser igual ao seu simétrico se esse número for negativo. Então, supondo que esse número seja positivo, então eu mantenho o que está dentro do módulo. Supondo que esse número seja negativo, eu troco os sinais de quem está dentro do módulo. Resolve essas duas equações. Pronto. Isso aqui vai ficar 30 mais 8 igual a 2x. 38 igual a 2x. X é igual a 19. Essa seria a minha primeira raiz. A segunda. A segunda vai ser... Vou passar o 2x para cá, para o lado para o primeiro membro, e vou passar o 30 para o segundo membro. O 8 permanece no segundo membro. Então, 2x igual a menos 22, x igual a menos 22 dividido por 2, que vai dar menos 11. Pronto. Agora, se você... Tá, acabou. As raízes são isso aqui, acabou. Essas são as respostas. As raízes são 19 menos 11. Se você encarar fazer o gráfico, você vai ver... Deixa eu descobrir o vértice dela. Eu descobri onde é o vértice dela. É uma letra V, o gráfico. É só igualar esse cara a zero. Então, x vale 4. O vértice aqui é no 4. E o 4 manda para quem? O 4 manda para o menos 30. Menos 30. Então, esse é o primeiro ponto da função. É uma letra V, né? E aí, ela é uma letra V que vai cruzar o eixo Y. O eixo Y primeiro. Onde é que cruza aqui? Ó, nesse eixo Y. É só fazer x igual a 0. Vai dar 8, vai dar menos 22. E onde cruza o eixo X agora? São essas raízes que eu acabei de achar. Essa aqui vai ser a menos 11. E essa daqui vai ser a 19. Então, de fato, a letra V, que é típico da função modulada de primeiro grau, sempre vai ser uma letra V. Isso eu comento no vídeo também. A letra V, esse ponto chama-se vértice da letra V. Essa letra V vai cruzar o eixo X nos pontos 19
e menos 11. Pronto. Está feita, está resolvido o problema. Jennifer, você conseguiu entender, Jennifer, ou não? E se não entendeu, o mais importante, né? Diga exatamente o que é que você não entendeu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Então, gostaria dos comentários de vocês. Conseguiram entender a solução ou não? Deixa eu compartilhar mais uma vez. Eu parei de compartilhar, mas deixa eu voltar. E aí, essa solução aí, conseguiram entender, sim ou não? Deixa eu ir lá para o chat. Jennifer disse que entendeu sim. Então, que bom. E os demais? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não havendo nenhum comentário, eu vou imaginar que sim. Está todo mundo entendendo. Se está todo mundo entendendo, vamos então para a questão seguinte, a próxima dúvida de vocês. Qual a próxima questão que vocês gostariam que eu fizesse? Já fizemos a 6, já fizemos a 2. Agora que eu me dei conta que a questão 2 eu não dependi do N, né? Foi um erro meu. Agora que eu vi. Continuo aguardando vocês. No chat eu não estou vendo nada e vocês também não estão falando. Nenhuma dúvida mais então, pessoal? É isso? Ó, o Marcos, inclusive, até já saiu. Entrou Vinícius, saiu Marcos. Que eu acho que o Marcos só tinha dúvida na 6 mesmo, né? E eu acho que por isso que ele saiu. Segundo ele, as demais ele já tinha feito. Então, dos 7 presentes nesse momento, ninguém tem mais dúvidas, não. É isso? É assim que eu posso interpretar? Nádia está dizendo que só tinha dúvida na 6, então ela está contemplada. Então, para Nádia está claro para mim que por Nádia a gente pode encerrar a aula. E vocês, os demais? Eu imagino que possa estar acontecendo duas coisas, né? Ou vocês já conseguiram resolver, então realmente não tem dúvida. Outra situação possível é que vocês nem começaram a fazer, né? Então não tem mais dúvidas porque nem começaram a fazer. E não sei qual é o caso que se aplica a vocês, ou, né? E pode ser as duas coisas, na verdade, né? Com uns acontece uma coisa, com outros acontece outra, com outros pode acontecer as duas coisas. Tá, então Jennifer disse que não tem mais dúvida, Maria Fernanda Ribeiro também não. Bem, então, com essas 3 respostas, aí eu vou interpretar que então eu posso encerrar a aula, tá? Eu vou parar, então, o compartilhamento. Desculpa, o compartilhamento não. Vou parar o compartilhamento.
Pronto, eu voltei a aparecer. E como ninguém mais tem dúvida, nós vamos encerrar o CA número 6, tá? Vou parar a gravação nesse exato instante.